Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre como ajudar o paciente a administrar suas preocupações. Na verdade, quando a gente fala sobre preocupação, é muito natural que eu, você, todos nós, a gente se preocupe com algo em algum momento da nossa vida. Na verdade, a gente tem preocupações em grande parte do tempo da nossa vida. E a gente se preocupar com algo não é um problema. O problema é quando essa preocupação ela atinge um nível tão elevado a ponto de causar prejuízo em outras áreas da vida e até mesmo causar sofrimento. Eu sempre costumo fazer a seguinte psicoeducação com o paciente. Se nós estamos ansiosos, é porque nós estamos preocupados com alguma coisa. E essa preocupação é o que vai fazer com que a gente haja em busca da resolução daquilo que nos preocupa e que logo nos causa ansiedade. O problema é quando eu fico apenas presa nessa preocupação. Então eu fico ruminando. A ruminação é uma estratégia disfuncional na maneira de lidar com uma preocupação. Então eu fico ruminando e não parto para a ação. E aqui entra a primeira estratégia para a gente ajudar o paciente a administrar as suas preocupações, que é ajudá-lo a classificar essa preocupação como sendo uma preocupação produtiva ou como sendo uma preocupação improdutiva. Tá bem, Luísa, mas o que é uma preocupação produtiva? A preocupação produtiva nada mais é, como o próprio nome diz, é bem intuitivo o nome, como uma preocupação que tem uma probabilidade de acontecer, então ela é mais plausível e também tem algo possível a ser feito a respeito desta preocupação. Logo eu já vou trazer algum exemplo. E, ao contrário disso, a preocupação improdutiva já é aquela preocupação que tem uma pequena probabilidade de acontecer e que muitas vezes, mesmo que aconteça, não tem nada de específico, de concreto que eu consiga fazer a respeito disso que me preocupa. Vou te dar aqui algum exemplo concreto para a gente poder imaginar essa situação. Imagina que eu tenho uma entrevista de emprego amanhã e eu me preocupo. Nossa, entrevista de emprego é logo cedo. Eu vou ter que sair. E se eu ficar sem gasolina? Será que eu tenho gasolina no carro? E se eu pegar um trânsito? Será que eu vou chegar atrasado? Isso vai me prejudicar? Eu começo a ficar presa nessas preocupações. O que vai tornar essa preocupação como sendo uma preocupação produtiva ou improdutiva? Se eu olho para essa preocupação, tá, eu posso ficar sem gasolina, pode realmente acontecer algo no trânsito e eu perder o horário da minha entrevista. São preocupações coerentes, plausíveis e que têm probabilidade de acontecer. Agora, se temos uma participação agora, se eu olho para essa preocupação que tem probabilidade de acontecer e eu de fato vou para a resolução dessa preocupação, o que seria a resolução? Um dia antes eu vou checar se eu tenho gasolina ou se eu não tenho gasolina. Eu vou sair com 1 hora de antecedência para diminuir as chances de eu chegar atrasado, mesmo que aconteça algum imprevisto. Ou seja, eu me preocupo, mas eu parto para uma ação. Agora, se eu tiver a seguinte preocupação, bom, amanhã eu vou para a entrevista de emprego, será que eles vão gostar de mim? Será que eles não vão gostar da minha postura? Será que vai me dar branco? Será que eu vou gaguejar na hora? Você entende que eu tô tendo preocupações que são até compreensíveis de se ter, mas eu não tenho o menor controle. Qual é o controle que eu vou ter se alguém vai gostar de mim ou não? Ah, eu vou bem aparentado, mas isso ainda assim não é um controle 100%. Eu posso ir da melhor maneira possível e ainda assim não agradar as pessoas. Então, se eu fico preso a preocupações que eu não tenho controle e que em algum nível eu também não tenho uma possibilidade de resolver essa preocupação, se eu mergulhar nessa piscina de preocupações e ficar ruminando e não conseguir dormir, ficar parado pensando nisso, entende que isso é uma preocupação improdutiva? De novo, é uma preocupação compreensível. A grande questão é o tempo que eu dedico da minha vida, o estresse que isso me gera para eu estar deslocando a atenção, tempo e energia para algo que não tem probabilidade de acontecer ou tem pouca, ou que eu não tenho o menor controle sobre isso. E aqui tem uma outra técnica que eu gosto de trabalhar com o paciente, que é o custo e o benefício dele ficar preso àquela preocupação. Então, a gente ajuda o paciente a escrever qual é a preocupação, qual foi o contexto em que ele teve aquela preocupação, qual o sentimento que aquela preocupação gerou nele, e principalmente, quais são os custos dele ficar preso naquela preocupação, ficar ali ruminando, ou quais são os benefícios de se ter aquela preocupação. E aí, para a gente poder fechar, tem algumas perguntas que você também pode fazer para o teu paciente para ajudá-lo a questionar se essa preocupação é produtiva ou não.
Uma dessas perguntas é: isso que você está se preocupando tem probabilidade de acontecer? Tem algo que você possa fazer para evitar isso que te preocupa? Quais atitudes que você pode ter para resolver essa situação? E essas ações são possíveis de serem realizadas? Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo e principalmente que você capte a essência desse conteúdo. Não é sobre o paciente não ter uma preocupação. A gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. A grande questão é a gente ajudar o paciente a gerenciar essas preocupações, concentrando energia, tempo para aquilo que tem uma possibilidade de ser resolvido, e não em algo que vai gerar uma ruminação apenas. Então deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você tem sugestão para algum outro conteúdo, e a gente se encontra em um próximo vídeo.